Olá, amigos. Estamos iniciando mais um estudo das análises das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Hoje a questão 18. Aí, iniciamos na vez passada o capítulo 2, com a questão 17, que nós nos encontramos aqui em conhecimento do princípio das coisas. Então, que o Mestre amado esteja sempre iluminando nossos corações, que possamos ter conosco aqui nossos anjos guardiões, protetores, nos intuindo para que possamos fazer uma boa análise. Vamos lá? Hoje a questão 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas. Kardec, ele traz uma sequência bem lógica, como eu sempre digo, do nosso raciocínio. Então essa questão ele quer saber se algum dia esse mistério das coisas ocultas, se nós penetraremos, ou teremos o conhecimento. Então os espíritos respondem: o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. Muito interessante. Abrindo esse comentário, eu quero trazer também 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 a 16. É muito interessante ele traz aqui, como diz o título, no Evangelho, o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Ele realmente traz uma análise e mostra que nós só temos condições, conforme nós vimos na questão 17, de compreender certas coisas. E conforme eu havia comentado, você não revela para os seus filhos tudo, só aquilo que eles são capazes, e você observa que eles já são capazes de compreender, para não criar uma confusão, uma perturbação. E Paulo diz aqui: irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo, e este está crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. A minha palavra, a minha pregação, não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas numa demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja, isso é até importante nós estarmos lendo isso aqui, me fez recordar também dessas questões de O Livro dos Espíritos. Nós vemos que não são opiniões humanas, por isso que é O Livro dos Espíritos. As respostas são dos Espíritos, as instruções são dos Espíritos, e não de Kardec. Muita gente confunde, quem não conhece a doutrina. Então, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, porém não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Veja que isso cai bem dentro. O que ele perguntou? O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E o Espírito responde: o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. E o Paulo, nesses versículos aqui, ele vai chegar lá, conforme ele já está falando sobre que falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Não é verdade? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu,
o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então as instruções são dos Espíritos. Não é Kardec que está respondendo as questões. Não é uma opinião humana aqui de encarnados. Então, qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está vendo? As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode compreendê-las, entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então nós vemos aqui que se não estamos ainda preparados, precisamos nos preparar, precisamos estudar, precisamos evoluir nosso pensamento, principalmente para o lado espiritual. Né? Claro que nós vivemos nesse plano material, nós precisamos ainda muito da matéria aqui, nós estamos muito impregnados dela. Mas precisamos nos espiritualizar cada vez mais, para podermos evoluir e compreender esses mistérios, algum dia. Então, ainda anotei aqui que, pelo menos para a maioria de nós, não temos ainda a condição de saber os mistérios das coisas ocultas. Essa é a verdade. O nosso espírito precisa ainda se depurar bastante para que seja possível ao menos conhecer e como respondem os espíritos superiores, que precisaremos também adquirir certas faculdades para compreendermos o que ainda não vimos. Porque, veja bem, na questão passada eu comentei até de Camille Flammarion, do Espírito Lumen, que ele revela que alguns seres de outro planeta, né, mais evoluído que o nosso, não tão evoluído assim, mas mais evoluído, com um corpo mais etéreo, mas tinham um equipamento óptico melhorado, eles conseguiam ver a longas distâncias. Então eles não precisavam de um telescópio, estavam observando algumas frentes de onda, né, de luz, de imagens antigas do nosso planeta Terra, fazendo estudo. Então, olha, temos aqui então um problema comum a todos, a nossa inferioridade moral e intelectual, que ainda não permite ter uma ideia mais justa e mais conforme a razão da ideia de Deus. Por isso nós somos limitados. E como vimos na questão 17, estou lembrando aqui, em que Deus não permite que tudo seja revelado nesse mundo, ou seja, ainda estando em provas e expiações que nos encontramos. Eu sei que nós já vimos aí falar no rumo do caminho do mundo da regeneração. É só o rumo ainda. Então precisaremos avançar moralmente. Esse é o fato. E só então adquirindo algumas faculdades que permitirão a todos nós compreender a esta medida que nos depuramos, concluindo que somente com a elevação do espírito será possível adentrar no conhecimento dessas coisas. Temos então que afirmar, conquanto ainda não tenhamos plenas condições de compreender o mistério das coisas, Deus nos criou para a felicidade e para contribuirmos na obra de sua criação, na marcha do universo. Nós tenhamos isso em mente, então tudo que nós fizermos de contribuição é importante. Lembra? Uma gota d'água para o copo transbordar. Às vezes você pensa assim, mas eu só tenho uma gota. O que isso vai representar no imenso deserto? Muita coisa. É um percentual pequeno, mas se todos apresentarem uma gota, nós poderemos
transformar aquele deserto num oceano. Então nós precisamos colocar em mente e seguir, contribuir na obra da criação, nessa marcha do universo, conforme ele diz aqui. Kardec nos traz muita informação através dessas questões e das respostas dos espíritos. Em algumas até ele coloca as instruções dos espíritos. Nós vamos procurar em toda a codificação, porque essas questões elas estão envolvidas com as outras partes da codificação, com o Evangelho, com a Gênesis, né, com o céu e o inferno, com o livro dos médiuns, né? E vai por aí outras questões que chegam na revista espírita. Os próprios médiuns da nossa época trouxeram para nós, com André Luiz, com Emmanuel, com Joana de Ângeles, né, com tantos outros, né? Nós temos também de Eurípides Bassanufo. Nossa, nós temos muita informação. Nós vamos ficar citando aqui tantos espíritos, alguns até que passaram aqui encarnados e escreveram obras fascinantes com relação a essas instruções, né, ao espiritismo, que vão completando esse nosso pensamento, esse nosso raciocínio, permitindo essa nossa evolução moral. É o que nós precisamos. Então continue estudando durante a semana, feche os links, né? Mais uma vez essa questão 18, o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas, e os espíritos respondem, o véu se levantará para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. Vamos evoluir e alcançar essas faculdades, irmãos. Nós precisamos. E aí nós compreenderemos e poderemos ajudar mais, contribuindo na obra da criação, na marcha do universo. Até a próxima.